Então, o Pimpão é o nosso CEO, o Robert, a nossa assistente de parceria, o Pedro também é do suporte aqui, então tem um pessoal da equipe também para dar um auxílio em algumas coisas, mas no geral podem mandar sempre as dúvidas aí para mim. Como que vai funcionar, tá? Podem levantar a mão, então tem ali no Meet ali embaixo, tem a opção para levantar a mão, é uma mãozinha ali o ícone, só marcar ali e por ordem que vocês levantarem eu já vou respondendo as dúvidas, então Ricardo e Marco, quem quiser começar aí, vocês dois que tiver alguma dúvida sobre a plataforma, alguma coisa que vocês estão integrando aí, que queiram saber como construir, qualquer dúvida, só mandar, beleza? Beleza, meu amigo. Então, vamos lá. Vamos lá, Marco. Qual que é a dúvida? Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Cara, é o seguinte, eu atendo uma rede, uma franquia, né, de escolas, na verdade, da rede de educação, e a ideia é oferecer um serviço de otimização aí para chatbot via WhatsApp. Uhum. Na verdade, existe aí um grande gargalo, né, nesse sentido. Eu já venho estudando isso, assim, com algumas outras plataformas, mas eu gostei bastante da Ficam, né? Até mesmo porque, pelo grupo de ferramentas que eu utilizei, a Flickon, acho que ficou bem legal. Eu até fiz uma pergunta aí, por último, por que acontece? Estou querendo fazer um teste, um trial, e elas têm um telefone de atendimento. Então, é um chatbot no WhatsApp, a gente vai fazer esse atendimento, né, linkado aí com o ZAPI, onde todo mundo vai ter que fazer a contratação do ZAPI, não tem jeito, mas ali comprar aqueles tokenzinhos lá no chatbot, né? No No GPT. GPT. Isso. Uhum. Fazer aquele chatbot bem simples mesmo, tá? E aí, em cima disso, criar aí o agente, tudo bonitinho, tal, para responder de acordo com que uma planilha que a gente tem aí para fazer o negócio ficar funcionando legal. E aí, assim, tem uns que vão receber mais chamadas, né? Recebem ali mais chamadas, outros recebem menos, né? E aí, a minha dúvida é, eu estou criando 2 pacotes para elas contratarem. Um pacote, né, do R$ 74,90, um pacote de R$ 24,90, para sentir aí. Então, de repente, fala assim, não, Mar, nem vai no pacote de R$ 24,90, porque é bem iniciante, assim, em 5 dias vai acabar as operações. É melhor você ir para o Pro direto. Então, assim, a operação, ela conta que cada ação do robô conta uma operação aí, né? Isso. Então, o template que você está usando, ou a integração, é aquela padrão do chatbot, ali que tem um roteador, um chatbot em cima e um zap embaixo, isso? Com o filtro? Deixa eu Isso. até puxar uma delas aqui. Tem uma pronta aqui. Eu tô usando aquela padrãozona mesmo. Quer Tá. ver? Acho que é a mais comum que a galera mais usa, né? Então, deixa eu puxar. Deixa eu te passar o print aqui da minha, então. E o que realmente conta a operação na Fickion é cada execução. Tem algumas coisas que não contam. Eu vou até puxar na tela também, compartilhar a tela com vocês, com uma integração dessa. Acho que eu tenho no meu computador, só importar aqui. Você quer que eu compartilhe aqui rapidão? Não precisa, acho que eu Não? tenho aqui no Tem aí, computador né? o template, então já fica mais fácil para mostrar. Fechou. Então, aqui. E aí, assim, eu vi até uma pessoa perguntando sobre a questão do agendamento, né? Porque, assim, elas têm uma plataforma, é essa aí mesmo. Existe uma plataforma de agendamento no site delas. A gente Uhum. consegue mandar o link, né? Claro, se a pessoa tentar, eu quero fazer o agendamento. Beleza, ela vai mandar o link, a inteligência vai lá, fala, então você vai fazer aqui, toma o link aqui, você agenda, tal. Se a pessoa agendar, tem como integrar essa plataforma de agendamento também, para que ela, ó, agendou o dia tal, mandou mensagem para ela, tá aqui, ó, o agendamento foi feito com sucesso, parará, entendeu? Tem Eu já também, tem tenho também. conta no ZAPI, né? Então eu vou fazer todo mundo pelo ZAPI. Uhum. Com certeza, e acho que o ZPI acho que é uma das melhores É, ferramentas mais estáveis para isso, pelo que o pessoal comenta, pelo que a gente usa aqui também, acho que funciona bem. Tem muitas outras ferramentas que fazem a mesma coisa. Então, tem, sei lá, o Evolution, por exemplo, que talvez seja de graça, mas é mais chatinho para vou configurar. configurar. Sei lá, tem algumas opções bem parecidas com o ZPI também. Acho que na Ficão tem o Mega API, tem mais alguma talvez. Mas até comentando primeiro sobre as operações, para até comentar quanto que gasta de operação, Uhum, talvez essa integração, e o que eu recomendo para cada tipo de cliente, talvez. Então, quando você está em um plano pago da Ficão, o webhook não conta a integração.
O roteador também não conta, é um componente que é independente do plano, não vai contar. O filtro também. Então, esses componentes mais internos nossos, eles não contam operações. Hum, E o que vai contar é o chatbots e os API. O que acontece nessa integração? Quando você recebe uma mensagem, vai chegar um webhook, a integração vai rodar e ela vai usar uma vez os chatbots. sim. Depois o chatbot vai responder a integração, vai voltar no começo e vai usar uma vez os API. Então, cada vez que uma pessoa manda uma mensagem para você e você responde, você conta duas operações. Então, depende muito ali do volume que o pessoal tem de gente conversando e tudo mais. Eu diria que em torno de 1.000 mensagens por mês, o plano básico vai funcionar. Para 10.000 mensagens, aí seria o plano Pro, para mais que isso, ilimitado. Então, se for Tá. fazer mais ou menos Ela uma recebe média, 1.000 mensagens, uma média, assim, eu recebo umas 1.000 mensagens no meu WhatsApp aí por mês. Você acha que o isso, plano de 24, o plano lá, 24,90, ele vai sofrer de 2.000 operações? isso para esse template aqui, para essa integração, sim. E Então, pode fazer um upgrade também, né? A pessoa sim, contrata sim, vinte e com quatro certeza. horas, não parou no meio do caminho, que era dia 15 já acabou as operações. Vamos fazer o upgrade. A gente Sim, sim, hoje em dia vai a gente medindo tem por até aí, uma né? configuração ali que, por exemplo, se ele tiver lá com um plano mais baixo e no meio do mês ele fizer uma alteração para outro plano, ele paga acho que uma porcentagem só do valor, daí quando virar realmente o mês que ele vai, na próxima fatura que ele realmente vai pagar o valor total O do valor plano novo. Então integral. até tem um desconto entre aspas, nesse tempo ali. Então Uhum. dá para trocar tranquilo de plano. Uhum. E o que que muda pro Pro e pro ilimitado lá? O Tá, a que quantidade de teria, operações assim? é o principal. Tá? Uhum. É ilimitado, né? Isso, tipo, a principal coisa é realmente a quantidade de operações, então tem Sim. uma quantidade muito maior, ele vai até 1 milhão de operações no valor de 179,90 e a cada 1 milhão adicional é R$ 1 a mais que adiciona. É mais um valor simbólico até, né? Então é uma Sim. coisa que é muito difícil o pessoal passar para um valor muito alto ali de uso da Fickion. É meio que o teto ali, quase, se usar demais assim, você vai chegar em, sei lá, R$ 200, mas sendo sincero, não tem quase ninguém que chega nesse volume de uso. É muito difícil mesmo, então é uma coisa que meio que você tem certeza que aquele valor você vai pagar basicamente pro resto da vida, porque é uma quantidade muito alta de operações. E o limitado também tem acesso ao nosso suporte premium, tá? Então, tem o pessoal ali que mais dedicado a entender o que é sabe, deu algum problema, ou quero configurar alguma coisa que precisa de uma ajuda para entender o que é isso aqui, como é que funciona. Então, tem um pessoal mais dedicado para isso que pode ser bem interessante, principalmente para alguma empresa, às vezes, que não quer se preocupar, não quer botar alguém específico para só ter conta disso, alguém que treinar alguém para isso. Então, esse suporte ajuda bastante ali a você dar manutenção e poder construir melhor integração também. Beleza. Agora que eu vi que eu estava com minha câmera desligada, mas eu gosto de habilitar aqui. Mas beleza, Guilherme, entendido. E nesse caso, que eu te falei, que o agendamento é muito importante para elas, porque é o ponto focal do atendimento. Tudo tem que levar para um agendamento. Sim, sim, E entendi. essa configuração eu faço na inteligência ou existe algum outro critério que eu tenho que associar? Por exemplo, quando ela clica no site dela e fazer um agendamento, ela vai para um outro site, né, que é um book de agendamento, né, que aí ela vai escolher o dia e o horário lá. Então, tem os dias disponíveis e os horários. Aí é a pessoa que vai escolher. O que eu quero é que assim que ela escolher, o robô me informe que, por exemplo, foi realmente efetivado o agendamento no dia tal, na hora tal, está aqui. Entendi. Isso é possível? Hum, eu não conheço bem essa plataforma de agendamento, talvez. Qual que você usa? O Book, você falou? Não, é uma plataforma de e-book normal, né? De agendamento. Tá. Depende muito da plataforma, É da própria porque. matriz lá. Eu não sei se a gente tem que ter uma intervenção dentro da plataforma para configurar alguma coisa lá. Se tiver, ferrou, aí não tem jeito. Entendi. Depende muito do que está sendo usado. Tipo, tem algumas coisas, algumas integrações que a gente já configurou e tem até template para elas. Deixa eu tentar trocar aqui para um outro template que eu tenho que fazem algo bem parecido. Então, por exemplo, eu tenho aqui um template com agendamento. Deixa eu achar aqui. Com agendamento com esse aqui. Você vê que é um template bem maior. Então, esse Uhum. cara aqui. Então, ele tem bastante coisa e ele faz tudo isso que você falou. Então, por exemplo, ele vai fazer a conversa com a pessoa, ele vai guardar algumas informações lá numa planilha para poder entender ali em qual etapa da conversa que isso está acontecendo, como é que está tudo, toda a interação com a pessoa. E ele vai entender lá se, por exemplo, a pessoa solicitou alguma reunião no meio da conversa
ele tem justamente uma parte aqui para entender se está nessa etapa que a pessoa solicitou a reunião, ele vai lá, confere na agenda que está configurada no Google Agenda aqui mesmo, quais são os horários disponíveis e manda para a pessoa, eu tenho tais horários disponíveis aqui para reunião, qual desses ficaria bom para você? Quando a pessoa responde, ele entende isso, vai lá no Google Agenda, cria o evento no Google Agenda, confirmando que teve a reunião, e aí vai lá e manda uma mensagem para a pessoa, sua reunião foi marcada para tal horário em tal data. Sim. Então, pelo que entendi, é exatamente isso que você quer, né? É montar, É, fazer todo esse agendamento e confirmar com a pessoa. Então, não, ele vai conduzir a conversa. A conversa sempre vai ser induzida para ele fazer um agendamento. Claro, vai tirar sim. outras dúvidas, né? Que eu vou criar o agente. Mas aí ele está integrando com o Google Agenda, né? Uhum, Específico, né? A sim, pessoa vai escolher um dia e horário, mas, por exemplo, nesse caso, eles já têm um programa, que é um book deles, próprio um programa, onde tem os dias que são configurados para ele. A pessoa não escolhe qualquer um, né? entendi. Por exemplo, hoje, né? Só tem o dia 10 da manhã, 2 da tarde e 5 da tarde. Então, ela tem que escolher Uhum, um dos três e no dia. Pode ser entendi. que consiga fazer essa integração online, consiga entender, não sei, ele me reportar alguma coisa assim. Porque aí ele está Entendi. entrando com o Google Agenda, né? Nesse caso, sim. Tem algumas coisas que dá para fazer para isso também. Eu não sei como funciona essa plataforma de agendamento, mas, por exemplo, no Google Agenda eu consigo ir lá e criar um link para a pessoa reservar um horário na minha agenda. Então, eu falo, vou disponibilizar tal horário na minha agenda, eu Sim, gero um link para isso e consigo fornecer. Então, eu consigo colocar até na IA direto. Conseguiria usar aquele outro template mais simples e colocar na IA. Ó. Quando a pessoa solicitar ou quando chegar em tal etapa do atendimento, manda esse link aqui para a pessoa e fala para ela escolher um horário. E tá. aí, nesse caso, essa parte vai bem tranquilo. O problema seria mandar uma mensagem de confirmação, porque eu dependo ali de, por exemplo, o sistema que faz esse agendamento ter algum tipo de webhook, alguma coisa que avise que foi marcada, e aí para eu realmente poder, ó, deu certo a tua reunião, foi marcada em tal horário, tipo, eu tenho que comunicar de alguma forma com o sistema para saber qual horário que a pessoa escolheu, como é que ela marcou e devolver isso para a pessoa. Se eu tiver como extrair essa informação do sistema, eu consigo montar uma integração na Fikion para avisar a pessoa que deu certo o agendamento. Se não tiver como, aí não tem como. Não, Mas, na tipo, se não tiver verdade, essa conexão ali, não tem é, como você devolver para a pessoa a informação de que foi agendado. Então depende um pouco do sistema ali, dele ter alguma conexão para poder fazer com a Fikion ou não. Tipo, ter uma API, ter algum webhook, alguma coisa assim. sim, sim, tem que ter uma conexão lá, eu entendo. Na verdade, não é a confirmação, porque quando ela agenda, ela já recebe essa confirmação no WhatsApp, porque o programa desse agendamento já Ah, manda entendi. automático. Uhum. Nem essa questão, que É é o para lembrete que ali. eu quero ter a ciência se realmente ele configurou, se ele recebeu. Não, já que quando ele recebe no próprio WhatsApp que está conversando, ele vai receber. Aí ele me entender que ele vai criar uma mensagem. Não, já entendi aqui. Já saquei o que eu vou fazer. É que eu estava meio. Porque aí eu tenho um outro programa, que é um programa de tipo um CRM automático, que ele tem que ter umas respostas padrões ali, para que ele automaticamente avance esse lead para umas etapas do CRM. E aí ele vai através dessa confirmação. Quando a pessoa Entendi. recebe essa confirmação do programa, o robô vai entender que ele recebeu isso, vai falar, olha, a sua confirmação está ok de agendamento e vai avançar lá no CRM automático, que é linkado lá no CRM. Uhum. Entendi isso. Cara, show. Tudo de bola. Eu acho que tudo só, então, pelo que eu entendi, dá pra fazer mesmo. Dá pra configurar. Ah, E pode usar aí, aquele outro simples, né? mais simples ali, né? Sim, sim. Simples Acho ali. que até mais tranquilo. Esse aqui é Então eu fiz sim, maiorzinho. porque assim, quando eu fiz o teste gratuito, cara, Uhum. em um dia acabou. Assim, então ele deve ter contado os filtros, as operações dos filtros, que eu acho que o teste deve contar isso, então, né? Não, o filtro ele não Operação. conta em nenhum caso. Ele conta, por exemplo, Webhook. quando você cria uma conta na Fikion, no meu caso aqui eu tenho um monte de coisa. Mas você Entendi. vê que vai ter uma integração que ela vai estar com a lixeirinha apagada. E quando você está no plano gratuito, eu não estou no plano gratuito que eu não vou poder mostrar, tem uma Uhum. coroa naquela integração, que é a primeira Sim. integração que você criou. É, Aquela integração ela não conta a webhook, é a única diferença para as outras. Ela não conta a webhook e você não consegue excluir ela. Aí, no caso, o que tá fora o webhook ali, o que vai, tipo, não vai mudar nada em questão de contar ou não operações. Então, tipo, vai contar só a quantidade que você tem no teu plano. A única coisa que muda daí. A parte do webhook contar, do filtro contar, de, sei lá, qualquer outro aplicativo contar, daí isso é para meio que geral para todos daí. fechou. Entendi.
Então, Beleza, então. A cara, dúvida mais era essa questão das operações mesmo, e, na verdade, a ideia é vender 2 pacotes, né? E hum, aí a pessoa a gente vai medindo isso aí. Se tiver muita operação, a gente faz um upgrade aí. Mas eu acho que a entendi. plataforma me atende muito bem, cara. Achei legal, bacana. Show de bola. Sim. E, cara, uma coisa que é bom comentar também, acho que isso pode te ajudar, talvez até, pode ser uma remuneração a mais para você ter nesse caso, que tem um Ah, sistema de parcerias, tá? Qualquer pessoa pode ir lá, criar um código de parceiro aqui, e se a pessoa isso se te perguntar. cadastrar na Fikion com o seu código, você recebe 40% do que ela pagou para a Fikion para você recorrente. Então, se a continuar no plano, todo mês que ela pagar, 40% do que ela pagou vai para você se ela se cadastrou com o teu código. Então, é uma Pô, é coisa que aí isso. você já consegue Como eu até atendo uma ganhar em cima franquia, disso. cara, Hum? como eu atendo uma franquia, Então, são, verdade. Uma são galera, né? 58 Bastante. franqueados que estão comigo. E eu posso Nossa. vender esse serviço para mais quem não está comigo no meu programa, né? Aqui na agência. E, enfim, só vender o chatbot. E aí eu ia perguntar justamente isso. Então eu tenho essa conta, mas essa conta que eu criei gratuita, eu tenho que ser uma conta paga, né? Para eu ter Não. esse. Não? Não, qualquer conta que você consegue criar ali como parceiro ali já vai funcionar. Porque eu posso ter uma conta gratuita e vender as contas pagas para os meus franqueados, né? Ó, Isso, você tem com que certeza, sem comprar dúvida. esse plano e esse plano. Cada vez que ele compra o plano, eu recebo 40% daquele plano que eu vendi. Uhum, E recorrência, né? Toda vez que ele pagar, é 40%. sim, reconhece. Beleza, eu vou aqui em parceiros, Isso, na esquerda ali cadastro tem aqui, coloco o parceiros meu Fiquion, número. para você algumas informações ali de número, para você escolher qual vai ser o teu código do parceiro. Isso vai entrar numa tela parecida com a minha aqui, acho que sem nenhuma atividade aqui embaixo só, mas vai ter ali o link de indicação, vai ter o Eu tanto que estou você já vendo aqui. ganhou, disponível para saque, e quando tiver, acho que um valor acima de R$ 100, por exemplo, você pode solicitar um saque lá pra gente. Beleza, eu coloco então aqui o meu número, canais de divulgação. Uhum, Seria o canal meu que eu vi, né? Divulgação de vocês, né? Chave Pix, seria a minha chave Pix para fazer a transferência dos valores, é isso? isso, E pra gente pagar. eu uso esse link aqui para vender? Isso, Passo daí para você ela? fala para a pessoa se cadastrar na Fiquion com esse link, que aí fica linkado na sua conta ali, quando ela contratar alguma coisa já vai para você. Qualquer pacote. É pacote. Então ela entra nesse link, vai abrir lá os pacotes que ela precisa contratar Isso mesmo. beleza, fechou. É isso mesmo. Show de bola. Bacana, cara, bacana. Valeu. Obrigadão aí pelas Nada, informações. qualquer coisa, sempre pode entrar em contato no grupo lá também. Se tiver mais alguma dúvida na live mais pra frente aí, podem sempre perguntar. Valeu? Fechou. Valeu, Guilherme. Obrigado. Valeu. E Diego Stan. Fala, Diego, tudo bem? Qual que é a sua dúvida? Opa, Guilherme, tudo bom? Consegue me ouvir Beleza? bem aí? Sim, tô estando bem. Tá. Olha só, a gente tem uma plataforma, o Minichannel, a gente é o white label da Helena CRM, Uhum, e o que eu queria ver contigo, talvez acho que tu até tenha respondido pro anterior aí, que, por exemplo, cada cliente meu, eu vou integrar ele com alguma ferramenta para algum sistema deles, né? uhum, E hoje a ferramenta nossa ela já tem a integração com o Make e com o N8N de forma meio que nativa, alguns elementos, né? entendi. Existe forma da gente colocar alguma coisa assim de alguns elementos com a Fikion, ou, por exemplo, eu contrato para cada cliente meu que eu for fazer uma operação para eles, eu contrato pelaquela parceiros ali que você falou para ficar no CNPJ deles, ou alguma coisa assim, né? Entendi. A ideia, por exemplo, chegam os clientes, eles precisam de integração com alguma coisa, e aí indicar a Fiquion para eles usarem isso? Na verdade, eu que vou ter que entregar tudo isso para eles, né? Então, a ideia seria, por exemplo, o cliente que quer um chat GPT, por exemplo, que a nossa Omnichannel ainda não tem de forma nativa. Então, eu Uhum, poderia colocar ele via N8N, mas fica caro para a gente, né? uhum, Ou colocar por dentro da Fikion, que pelo que eu vi, os preços são bem mais interessantes para a gente. E daí eu queria ver se eu fico com esse custo todo para mim, por exemplo, se eu vou ter como criar, por exemplo, uma integração para cada cliente meu, ou não, eu vou ter que ter uma conta na Fiquion para cada cliente meu, né? entendi. Você pode fazer, acho que a gente não bloqueia muito, por exemplo, como eu vou redistribuir talvez a minha integração, até tipo, tem muita pessoa que faz serviço mesmo de integração, o pessoal, sei lá, tem algum cliente que contrata e até usa a mesma conta para muitos clientes, não é uma coisa que a gente controla aqui. Se você quiser, por exemplo, pegar um plano ilimitado lá, que
permite muita operação. Colocar integrações e você gerenciar na sua conta e sem dar acesso para o seu cliente lá, você pode fazer isso sem problema. Acho que nesse caso pode ser interessante realmente você montar uma conta nova para cada cliente e falar, ó, se cadastra lá, fiquem com o meu link e tudo mais, cria conta e se deixa a integração montada para ele, é uma opção também, então é o que realmente se adequar melhor ao seu negócio, é o que for talvez até mais conveniente para você, mas cara, pela Fikion, digamos assim, a gente não controla, não bloqueia, por exemplo, de você colocar tudo na sua conta, ou também de criar contas novas para cada cliente, vai do que ficar melhor para você mesmo. Legal, legal, interessante. E tu acha que é possível depois, um exemplo, conversando com a Helena, que é a que tem que é o do a API dela, né? A gente tentar, eles estão buscando novos parceiros de integração, além do Make e N8N, então daqui a pouco seria interessante aí para os dois lados, né? Sim, acho que com certeza a gente sempre está colocando aplicativos novos, cara. Então até essa tela que eu tô aqui, vocês vão ver que é um pouquinho diferente, talvez das contas que vocês têm. Então eu tenho, por exemplo, acesso aos aplicativos aqui que a gente fala. Então eu consigo criar um novo aplicativo, cadastrar. Isso é uma coisa mais da equipe interna aqui, né? Mas Uhum. com certeza a gente está sempre cadastrando aplicativos novos aqui. Então, se tiver alguma necessidade grande, assim, a gente mede muito assim, tem muitos clientes pedindo, tem muita gente que tem necessidade, e também algumas parcerias, tem alguns sistemas que pedem parcerias e tudo mais, a gente está sempre aberto a isso, a entender ali quando que dá para fazer alguma coisa assim, priorizar talvez um cadastro aplicativo ali por conta desse tipo de situação. Então, é claro que dá para colocar alguma coisa também. Legal, porque a gente tem toda a documentação pronta, né, já para white label também, então talvez já ficaria um pouco mais fácil. Mas Sim, obrigado por sim. enquanto aí. Show, valeu, eu que agradeço a participação. E vamos lá, alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Se tiverem, só levantar a mão. Não precisa nem levantar a mão, só falar. A gente já vai respondendo aí, beleza? Opa, fala, Marco. Fala. Aqui, rapidão. Surgiu só mais uma dúvida aqui. Por exemplo, a pessoa, quando contratar, ela vai ter um usuário dela, Uhum. né? Vai dar meu link, ela vai ter um usuário dela, vai ter todo lá o sistema dela para usar. Existe alguma forma, por exemplo, de eu gerenciar numa única plataforma, na minha, por exemplo, trazer para cá, fazer tipo uma parceria, pegar a dela, trazer o sistema dela para mim? Entendi. Você, Você pela sua entende? conta, poder mexer na integração dela? Alguma coisa assim? Isso. Tá. Hoje Existe em como dia, fazer não, assim? hoje em dia não tem, tá? Tipo, é uma coisa que a gente tá desenvolvendo até na minha conta, como uma conta de administrador, eu tenho acesso a uma prévia disso, que é basicamente os Uhum. projetos aqui. Eu posso, por exemplo, criar um projeto na minha conta. Você vê que, por exemplo, eu tenho integrações aqui que estão no projeto de suporte. E eu tenho aqui um monte de integração. Se eu trocar minha integração para integrações internas, eu vou ter outras integrações. E aqui, na Isso. teoria, eu posso compartilhar esse ambiente aqui que tem essas integrações com outras pessoas e outras contas da Fikion para essas pessoas poderem acessar. É uma coisa que, você está vendo aqui que já existe, já tem, mas a gente tem algumas coisas que precisam ser adaptadas antes de poder disponibilizar isso para todo mundo. Então, vai ter no futuro, é uma coisa que com certeza a gente vai colocar na Fikion, tanto que já tem aqui para algumas pessoas, Futuro mas não está breve? disponível ainda para todos. Eu diria que não tão em breve, porque não está sendo um foco tanto do desenvolvimento. Tem algumas coisas que a gente quer fazer que vão ter um impacto bem legal. Acho que vocês vão gostar. A parte de módulo de IA que a gente está fazendo, Aham. algumas alterações para usabilidade para ficar mais fácil de usar também. Então tem bastante coisa assim, mas não é no futuro tão longe, não. Então, se eu falar que, sabe, É. talvez uns 2 meses, alguma coisa assim. Não prometendo nenhum prazo, mas é o que eu imagino mais ou menos. Porque no meu caso, né, por exemplo, vou atender franquias, você Uhum. imagina, pô, tem 50 clientes que aderiram ao plano, tu vendia, eu vou ter que entrar em conta, deu um problema, eu tenho que entrar naquela conta e tal. Então, eu posso fazer tudo pela minha conta, né? Nesse caso aí, eu pego lá, associo a conta dela na minha e entra igual você entrou em integração de parceiros e eu controlo tudo por aqui. Não preciso ficar entrando em conta por conta, né? Sim, sim, Isso aí é uma facilidade que poderia ser dada alguma atenção, porque com certeza, com certeza. Acho que até pensando em casos parecidos que a gente já pensa em colocar essa parte aí dos projetos que a gente vai chamar. sim, fechou. Beleza, então. Uhum. E show de bola. Acho que dá pra uma coisa que. Deixa eu dar uma olhada aqui com o pessoal primeiro, se dá pra mostrar pra vocês. Deixa eu dar uma olhada como é que tá.
Mas já que eu tô dando spoiler de algumas coisas, deixa eu puxar um spoiler mais legal aqui pra quem tá na. Exclusivo pra quem tá na Meet. Então, primeira coisa, tá? Acho que é uma coisa que tá assim, em desenvolvimento aqui. Acho que é uma coisa legal de mostrar também pra quem tá aí. Deixa eu só trocar minha tela. E é uma coisa que a gente tá bem animado pra colocar na plataforma quanto antes. Então, aviso pra vocês que vai chegar aí até dia 15 no máximo. Vai estar disponível para todo mundo na plataforma, que é o nosso módulo de A, com algumas alterações também na interface e o que você consegue montar. E enquanto o pessoal não manda mais nenhuma dúvida, dá para mostrar um pouquinho para vocês. E aqui. Então, opa. Então, claro, está em etapa de desenvolvimento ainda, tem algumas coisas que não estão bem redondinhas, mas acho que é legal mostrar. Então, a gente vai ter diversas alterações aí no que a gente tem de interface, como a gente consegue controlar os componentes. Então, hoje em dia é uma coisa que é mais travada, vai ficar um pouco mais solto, digamos assim. Contra algumas opções aí para você selecionar e poder realmente utilizar. E acho que o principal ponto é esse cara, que vai ser o agente já. Então, ele está em algumas etapas de configuração, testes também. E ele vai permitir que você monte um agente completo tudo por aqui. Então ele vai ter aquela questão de você conectar novas ferramentas, colocar um chat GPT, colocar qualquer outra ferramenta para a própria AI entender quando que ela tem que fazer isso, quando que ela tem que executar e tudo mais. Então acho que vai ser uma funcionalidade bem legal para todo mundo que está usando a Fikion, uma coisa que a N20 já tem, a Make já tem também. Acho que lançou recentemente um módulo de IA também. E é uma coisa que a gente está construindo aqui na Fikion, logo vai estar disponível para todo mundo aí. É o nosso foco principal hoje em dia. Acho que é legal compartilhar com vocês isso, beleza? Show de bola, fica legal, velho. Mas de toda forma, a gente tem que comprar os tokens, né? Dependendo da IA que a gente escolher. Isso, nesse caso aqui vai ser possível escolher, por exemplo, se vai ser um Anthropic, se vai ser um ChatGPT, se vai ser Aham, qualquer, por exemplo, um Gemini. Acho que um Gemini. vai ter Gemini, Anthropic e ChatGPT. Acho que o Gemini tem talvez uma parte ali que você consegue usar gratuito também. Daria para usar gratuito daí se tiver essa parte do A Gemini. Manus? Manus também. O Manus ele é um pouquinho diferente, né? Ele meio que faz É, mais coisas ali. Não tem, nem sei se tem API para integração, mas se tiver, com eu também certeza é não uma sei coisa se que a gente tem. vai colocar mais Eu para tenho frente. usado elas aqui. Ainda não tem API. Não? Ainda não Entendi. tem. É que é uma coisa mais que faz tudo sozinha, né? Não precisa muito de integração também humanos, então Tá? acho que é uma coisa um produto mais completo ali, digamos assim. Mas legal, você falou dia 15 agora? Maio? Isso, dia 15 agora. É a data limite ali que vai ficar disponível para todo mundo. Então a gente que contratou, que não tiver, vai estar disponível, vai aparecer. Mesmo Sim, contratando sim. antes, né? Sim, sim, para todo mundo. Fechou, fechou. Legal, bacana. Fechou? E, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida sobre a plataforma, sobre a integração, sobre qualquer coisa relacionada a IA também? Se tiverem, podem mandar.
Opa, boa tarde, André, tudo bem? Aproveitando que você entrou agora, André, tem alguma dúvida sobre integração, alguma coisa sobre a plataforma da Fiquion, alguma coisa que você queira saber, queira perguntar aqui pro pessoal? Oi, gente, tudo bem? Tudo certo? Eu estava com dúvidas sobre o bot conversa, porque eu uso ainda em alguns chatbots e tal. Eu queria ver como que ele funciona, porque eu não, assim, né, tô começando agora com automação e eu não entendi muito bem como funciona. Às vezes, quando eu tentei usar, por exemplo, fazer listar algumas coisas, só aparece 5 coisinhas lá, nas integrações, e aí não aparece, por exemplo, todos os fluxos, todas as coisas. Aí eu só Uhum, queria saber mais ou menos como que é. beleza. O bot de conversa eu nunca usei muito também. Deixa eu dar uma olhada aqui no aplicativo dele. E a gente vai vendo junto aqui também o que dá pra fazer, como que ele funciona. Então só Uhum. deixa eu puxar aqui. Como que você planeja usar o bot conversa hoje em dia, assim, na integração? Olha, por exemplo, eu tenho um cliente agora que eu vou fazer uma automação para ela, uma advogada, e aí ela vai querer, por exemplo, integrar os leads, né, que entrarem no fluxo. Ela quer que crie, por exemplo, cards para ele no Trello. Uhum, Eu já fiz isso, mas aí teria que ser com o Make, né? Jogaria todo mundo para uma planilha no Sheets e depois usaria essa planilha para integrar com o Trello. Eu iria fazer dessa forma. Aí, como eu vi que o bot conversa ele tá lá ele integra, né, direto assim. Aí eu uhum, pensei, de repente eu posso fazer a automação dela toda pelo Ficon em vez de usar o Make. entendi. Era uma das formas. E outra forma também, até coloquei na comunidade já, é sobre agendamento, porque às vezes a pessoa quer marcar alguma coisa na agenda, por exemplo, no Google Calendar, aí você coloca o link do Google. E aí eu queria, por exemplo, assim, eu quero pegar, validar se tem horário, se o horário lá tá certinho, né? E mandar para pessoa, olha, você agendou o dia tal, essas coisas, assim. Seriam as duas coisas mais recorrentes, que é o agendamento e confirmação do agendamento, e essa questão de integrar com os Sheets e as outras plataformas. É porque realmente, assim, eu não consegui entender muito direito como funciona. Entendi. Acho que o Trello é uma coisa que dá para integrar aqui também. Você comentou ali que é uma coisa que talvez seja interessante. Sim. Então tem algumas coisas, algumas opções no aplicativo em si do Trello aqui. Dá para você colocar. Se não me engano, o Trello dá para usar pelo Requester também, porque ele tem uma autenticação tranquila. Acho que dá para você criar um API token lá e usar também. Então, se não tiver alguma coisa aqui na Fickion, você consegue vir com o Requester, que permite usar qualquer API, comunicar com qualquer sistema que não tenha, digamos assim, no Fickion. E você Uhum. consegue fazer lá as comunicações para integrar com o Trello por aqui. É, Então, no geral, do bot conversa em si, o que tem no aplicativo, dá pra gente dar uma olhada, dá pra puxar um pouco o aplicativo. Eu sei que o bot conversa, ele tem diversas opções ali pra você fazer, ela tem vários jeitos de usar, talvez. Eu usei mais o ManyChat, que não é bem parecido, a ideia deles, né, você cadastrar um cliente ali, criar campanhas para ele, automatizar algumas mensagens. E lá você tem a Sim. opção tanto de usar, acho que a API oficial ou a API meio que não oficial do WhatsApp, não tenho certeza nessa parte do bot conversa. Mas você tem, tipo, qual foi a dúvida específica ali que você teve? Como funciona o bot conversa? Foi algum aplicativo que você tentou usar que não foi tão simples de usar? Igual, por exemplo, eu peguei por exemplo, listar os campos personalizados. Uhum, Aí eu peguei, por exemplo, essa opção de listar os campos. Aí, por exemplo, coloquei um filtro. Eu falei assim, se o filtro do for entrou lá, pediu um orçamento uhum, do campo personalizado, eu quero que faça. Aí, primeiro que na hora que eu peço para listar os campos personalizados, só aparece aparece acho que na segunda opção aí depois que você manda testar, sabe, que roda, uhum, aparecem só 5 opções. E entendi. aí não aparece todos os campos personalizados que eu tenho. E mesmo assim, eu falei assim, deve ser porque ele puxa só uns exemplos. Uhum, Aí eu falei assim, então tá, então aqui o que é a chave, né, tem que ser igual ao meu campo personalizado. Eu coloquei o filtro, aí também não foi.
Assim, Entendi. nas tentativas, tudo. E também, como eu não sei o que que é exatamente, como que funciona, aí eu falei assim, não sei se tá certo, se eu que tô fazendo errado. Entendi. Entendi. Essa questão ali do 5 que aparece, que é uma coisa que é bom comentar até, uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida. Por exemplo, aqui na Fiquion, se eu fizer não sei se eu vou ter alguma para mostrar isso. Acho que eu consigo criar, mas leva um tempinho. Por exemplo, se eu buscar alguma informação em algum lugar que tem muita coisa, então, tipo, vai retornar para mim lá um array que a gente fala, então é um conjunto de Uhum. informações com mais de 20 coisas, mais de 30 coisas, uma coisa muito grande. A Figma vai mostrar para você 5, mas ela vai realmente pegar todas. Aqui na interface a gente vai mostrar 5 para não ficar um negócio muito grande na tela, às vezes você quer pegar uma coisa que tá Sim. depois você não consegue ver também. Então acaba que a Uhum. Figma mostra só uma parte, mas quando você for usar na integração, você consegue usar tudo que chegou ali. Mas como é que E você saber, por exemplo, se precisar de um ID, alguma coisa? tá, aí eu vou puxar aqui, fazer um testezinho aqui simples até para mostrar. É uma coisa legal do log. Então eu vou criar um webhook.site, que é só um lugar para eu fazer meio que chamar qualquer coisa e rodar um requester para mostrar isso. Isso vai funcionar para qualquer aplicativo ou qualquer coisa que você use. Esse conceito do log é bem geral da plataforma, tá? Então, Uhum. por exemplo, aqui eu peguei uma URL bem básica, vim aqui e testei. Então, até eu tô banido do webhook.site, deixa eu criar um novo aqui. Ah, vai testando, acaba aqui. Tester mais. Aqui. Só deixa eu ver se ele não bloqueou meu IP. Mas acho que não. Então, nesse caso aqui, como eu estou testando, eu estou só no teste, ele vai me retornar aqui algumas informações mais gerais. E no caso eu tivesse um retorno que fosse alguma coisa muito grande, ele realmente ia mostrar só 5 e não ia mostrar o resto. Isso, aí Para eu aparece ver, assim, code 200 e aparece só 5 exemplinhos. exatamente. Então, aqui nesse teste, é o jeito assim que você consegue ver algumas informações talvez reduzidas. O que eu recomendo quando você for testar alguma coisa para pegar mais informação e ver tudo, você consegue ver um log mais detalhado quando você faz o rodar aqui, por exemplo. Então, eu vou rodar na mão aqui, copiar o URL e jogar no navegador. E ele vai rodar minha integração e ele vai ter um log aqui em cima, que é esse sucesso. Aqui tem um log mais detalhado. Essa saída é o que você consegue ver no teu teste ali Sim. de individual do componente. A entrada vai ser o que eu mandei de informação. Então aqui eu mandei lá a informação do URL basicamente do site. E se eu clicar em log, eu consigo ver aqui o detalhe de tudo que aconteceu. Então eu consigo ver em body tudo que me mandou. Então se lá o bot conversa te mandou lá todos os campos, aqui quando você vier em log e informações da resposta, body, vai ter tudo, tudo mesmo. Então aqui você consegue pegar qualquer ID que você precise, qualquer coisa nesse sentido, você consegue pegar por aqui e construir a integração depois em cima disso se precisar. Uhum. Então, esse é o jeito assim que você consegue ver melhor. Até quando é um JSON, quando é alguma coisa, às vezes é ruim de ver só pelo log aqui. Uma coisa que é legal é você abrir, por exemplo, um JSON Editor ou alguma coisa assim e já. Deixa eu até mostrar como é que funciona aqui mais ou menos. E copiar o que veio e colar. Então, vou trocar a tela. É, aqui. Então, por exemplo, tô aqui na Fiction. Aqui não retornou um JSON nem nada muito grande, né? Mas, por exemplo, eu podia copiar isso aqui, jogar aqui, se fosse um JSON, eu ia conseguir ver toda a estrutura de maneira melhor de ver, talvez. Então, é uma coisa, é JSON Editor. Qualquer coisa jogar com JSON Editor no Google, ele vai dar algumas opções para você poder visualizar isso. Então, para construir uma integração, isso é bem legal e dá um norte melhor ali para você poder entender quais campos vieram e construir a integração ali em cima desses pontos. Beleza? Sim. E em questão do Google Sheets, uma outra coisa também que eu testei lá, e às vezes pode ser até bobeira, assim, porque eu realmente não sei. Mas por exemplo, listar campos para você preencher, né? Atualizar uma planilha. Aí, por exemplo, lá no Make, aí aparece tipo assim, que o campo é tal, você quer colocar esse valor, o campo é tal, você quer colocar esse valor. Lá não apareceu, por exemplo, a minha planilha tem 5 colunas. Uhum. Aí não apareceram os nomes das colunas para eu falar o que que eu quero preencher cada uma. Diz no atualizar planilha, é isso? Tipo, atualizar, inserir linhas, por exemplo. Vou até puxar aqui.
Inserir linhas, realmente, a gente não tem esse tratamento ali para mostrar qual o cabeçalho do campo, alguma coisa assim, né? Tipo, deixa eu até Uhum. pegar uma planilha aqui, para uma nova. Então, aqui, vamos dizer que eu vou colocar nome, tá, número aqui. Só 2 campos, bem, só pra gente. Sim. E se eu for um aplicativo mais recente aqui que a gente tem, que é o Obter Valores. Calma, tem que ver no Sheets primeiro. E Obter Valores. Depois eu vou atualizar linhas. Sim, sim, mas só para dar um exemplo aqui. No Uhum. Sim. caso aqui. Opa, não é Obter Valores, não. É o com filtro. Opa. Tenho alguns a mais liberados aqui, então acaba que a gente se confunde. Mas, aqui. Tá. Então, nesse caso aqui, eu posso, por exemplo, pegar minha planilha, pegar o ID dela lá, colocar aqui, Sim. colocar, sei lá, página 1, que é o nome da aba. Isso. E ele tá puxando alguma coisa aqui. Peraí, deixa eu fechar, abrir. Não sei se eu peguei o certo. Peguei. Então aqui, ele vai ver pra mim e vai puxar nome e número. Uma coisa que a gente vai fazer é padronizar tudo para ter esse tratamento ali de puxar e mostrar para você o que é realmente cada coluna. Nesse caso aqui, que é um aplicativo mais novo, tem. O adicionar, o atualizar linha realmente ainda não tem. Então, atualizar linha, opa, adicionar linha. Se eu vier aqui, colocar, opa, você vai ver que, tipo, ele tem lá. Esse meu aplicativo tá meio estranho. Agora foi. Não foi atualizar, não. É inserir linhas numa tabela, eu acho. Deixa eu ver. É esse aqui mesmo, adicionar linhas na planilha, né? Acho que é esse. Então eu vou ter lá, você vai ver que ele vai ficar adicionando um monte de É, coisa ó, aqui, tipo, vai valor, valor, ficar valor. Isso aí, isso. vou adicionar esse valor aonde? Então, cada um desses valores corresponde a uma Começa coluna. A, B, C, Isso. e Então, o o valor nome da 1 vai ser a tabela. coluna A, o valor 2 vai ser a coluna B, o valor 3. Então, se eu Entendi. colocar aqui, por exemplo, sei lá, valor 1, valor 2 e valor 3. E eu colocar aqui e eu testar, você vai ver que na minha planilha vai estar aqui, valor 1, valor 2, valor 3. Então Entendi. ele é sequencial. Ele pega lá desde o primeiro Atenção. ponto, ele tem ali alguma coisa e você consegue adicionar essa linha lá. Entendi. Foi isso, assim, no exemplo que eu fiz, eu coloquei por exemplo, enviar um fluxo do bot conversa. Uhum. Aí eu consegui fazer a primeira parte do bot, de inserir o fluxo, aí mais ou menos eu entendi como que era, só que esse do filtro lá que não funcionou, do campo, e aí na hora que eu fui pegar tipo assim, os campos, aí eu peguei aí colocou só na um, aí eu falei assim, que estranho, mas é por isso, porque ele vai na sequência, né, Sim, sim. os Ele vai valores. na, Não na tem sequência um filtro. depois do outro. Aham. Esse campo aqui, esse método específico, ele sempre adiciona no final ali da planilha. Então, na parte que não tem nada, então, na próxima linha que estiver disponível, ele vai adicionando. E uma coisa que eu Entendi. comento até, o Sheets é um aplicativo que eu sei que o pessoal usa bastante e a gente está vendo aqui para melhorar ele, colocar mais módulos, melhorar as habilidades dos módulos que a gente já tem também. É, Então é uma coisa que seria a gente legal vai colocar um colocar foco o bem legal ali. título, puxar o título igual nos outros, assim, também, para facilitar onde que a gente vai. Você não tem que ficar contando. Às vezes você quer colocar uma informação na quarta linha, sei lá, alguma coisa assim, só para atualizar um campo específico, sabe? Uhum. Facilita para entender o que está fazendo exatamente tudo, né? Com certeza. Uhum. Não, mas beleza, obrigada. Nada. E é isso, acho que o pessoal, alguém tem mais alguma dúvida sobre a plataforma, sobre integração, sobre IA, sobre chatbot, qualquer coisa relacionada? Pode mandar aí. Boa tarde, meu nome é André. E eu conheci essa plataforma através de alguns testes que eu estava fazendo, e essa foi a mais interessante que eu achei até então. E uma das minhas dúvidas é referente ao tempo de resposta do WhatsApp. Por exemplo, eu fiz aquela integração de modelo de um vídeo que eu encontrei no YouTube, e eu estou achando esse tempo um pouco longo. A gente consegue encurtar ele de alguma forma? Você está usando o chatbot, provavelmente, né? Isso, exatamente. Tá. Então, o chatbot ele é um aplicativo nosso que o que que ele faz? Ele usa a API de assistentes do GPT. Uhum. Acho que eu não vou ter um token aqui nessa conta. Acho que eu tenho um outro projeto aqui que vai ter sim. Deixa eu só trocar. Hum,
Então, vou colocar qualquer coisa aqui. Então, vamos lá. Então, o chatbot ele tem alguns campos para você preencher aqui. Um deles é o acumulador, e esse cara é o que você consegue controlar um pouquinho ali esse tempo de resposta. Então, como é que ele funciona? Toda vez que chegar uma mensagem, ele vai indicar que chegou uma mensagem, ele vai esperar um tempinho ali para essa pessoa mandar uma mensagem de novo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega para mandar uma mensagem para você e fala um olá, depois um tudo bem, depois manda uma pergunta, às vezes manda pergunta picada. Então ela manda um monte de mensagem e você não precisa responder uma por uma, você pode responder com todas. E a ideia do chatbot é permitir que você consiga controlar isso através do acumulador. Então, o acumulador é quantos segundos você vai esperar essa pessoa mandar uma mensagem para depois gerar uma nova. Então, você pode botar um acumulador baixo, tipo 3 segundos. Você espera 3 segundos e já gera uma mensagem. Um acumulador alto, 10 segundos, alguma coisa assim. Quando passado esse tempo, passado esses 10 segundos, e o GPT foi lá para gerar a mensagem, aí isso depende muito da API do próprio GPT. Então, a gente manda para o GPT, ó, gere uma resposta para tal coisa. Aí a gente fica procurando toda hora, viu? Deu certo essa resposta, deu certo essa resposta. Enquanto ele fica processando lá, a gente fica perguntando, viu? Já deu certo? Não. Fica meio que perguntando se finalizou ou não. Quando ele finaliza, a gente pega essa resposta e manda de novo para a integração, e aí ele responde. Então, realmente tem esse tempinho do próprio GPT processar, somado ao tempo do acumulador. Para você deixar um tempo menor, eu recomendo deixar esse acumulador em 1, ou talvez 2, 0, alguma coisa assim, para que tenha o menor tempo possível para responder uma integração e você não fique esperando ali alguns segundos a mais. Mas é inevitável ter talvez uns 15 segundos, ali 10 segundos do próprio GPT processar isso e retornar uma resposta para a gente, porque como é a API de assistentes, ele não retorna na hora, ele tem um tempinho para processar. Então é inevitável ter um tempinho, mas o que você pode fazer para reduzir é mudar esse acumulador aqui, basicamente. Beleza? Valeu, vou testar aqui, obrigado. E deixa eu. O pessoal tem mais alguma dúvida sobre alguma coisa relacionada aos chatbots também, aproveitando, alguma coisa assim? Ou qualquer outra coisa de integração, qualquer dúvida, podem perguntar. Cara, e aí, boa tarde, tudo bem? Cara, tô começando a mexer com essas integrações aqui e eu tô tendo um pouquinho de dificuldade no bate-conversa. E eu acredito que eu já consegui fazer a integração da parte da conversa, mas não consegui testar ainda por causa de pegar um número novo, né? Uhum. Mas já tá funcionando, já tinha dado uma olhada que tá funcionando. Já tá funcionando mais alguma função do bate-conversa? Do bot conversa, acredito que todas que estão na plataforma estão funcionando aqui. Deixa eu até puxar qual tem. Então tem a parte de ver algumas informações no próprio chat, no próprio bot conversa, tem para você colocar e salvar algumas informações, tipo você definir campo para bot conversa e tudo mais. Tem a parte de listar os fluxos, Não, pois criar contato. tinham me comentado que só a parte de enviar mensagem que estava funcionando. Entendi. Eu acho que não. Eu acredito que todas as que estão disponíveis ali estão funcionando. Ah, legal, então tem que testar então. Uhum. Se você quiser testar um para nós aí de colocar etiqueta, eu acho que seria legal. E Eu como não é que eu sei se eu volto vou ter essa? alguma conta. Tá? Pode falar. Como é que eu volto volto a mensagem pro bot conversa? Vai ser pelo get? Eu não entendi, acho que cortou um pouquinho no meio ali o que você Não, perguntou. Como é eu que volta o? como é que eu volto a mensagem de resposta pro fluxo continuar? Tá. Por exemplo, eu fiz o cliente fez uma pergunta lá, eu respondi, mandei pela Fikion, e eu quero voltar essa mensagem para o fluxo. Tá. Teria na resposta do webhook do bot conversa? Isso, acho que você teria que lá no bot conversa, acho que tem a opção de configurar o webhook, né? Quando você recebe uma mensagem, você colocaria esse webhook para apontar aqui para ver que da sua integração na Fikion. Aí você testa lá, vê como é que vem a variável e coloca no teu fluxo para ir respondendo, jogar para uma IA, ou conforme você precisar de configurar essa integração. Uma coisa que até confesso, eu nunca mexi muito assim com o bot conversa, já fiz alguns testes ali, tanto que até eu não tenho uma conexão aqui para testar, não tenho uma conta fácil aqui para eu poder só testar algum módulo e ver como é que tá rodando. Mas uma coisa que eu acho que futuramente a gente vai fazer é até gravar uns vídeos, talvez testando, montando, mostrar alguns exemplos de integração
fazendo integração não só com os API, né? Hoje em dia o que a gente tem no canal da Ficam é mais coisa com os API. Talvez mais pra frente tenha mais coisas ali com outras ferramentas, talvez uma Evolution, que o pessoal usa bastante, um bate-conversa, Mega API, o API, tem algumas outras opções para fazer essa comunicação também, né? Mas aqui eu não vou ter nenhuma conta para poder testar, infelizmente. Mas o que eu falo ali, os aplicativos novos que a gente está lançando estão bem redondinhos ali, acho que é para estar funcionando bem, tá? E fechando essa, o pessoal tem mais alguma dúvida sobre integração aí, pessoal? Sobre bot conversa? O Gustavo chegou agora. Depois consegue liberar o link da gravação? Opa, travou um pouquinho, o que foi? Depois consegue liberar o link da gravação dessa gravação aqui para poder tirar a dúvida depois? Claro, claro. Eu vou ver ali quando sair o link ali, eu já mando no grupo até pro pessoal, para quem perdeu, às vezes o Meet e tudo mais, a gente manda assim o link da gravação, tá? Fechou, meu caro, obrigado. Nada. Enquanto o pessoal vai entrando aí, se a gente tiver alguma dúvida, sempre pode levantar a mão, perguntar aí. Eu vou fazer alguns exemplos de integração, talvez. Montar algumas coisas, montar uma integração talvez até mais simples, para dar um exemplo aí do que a gente pode construir na Ficam, o que a gente tem de opções, talvez dar algumas dicas de como utilizar. E para começar a falar de um componente que a gente tem na Ficam, que eu não vejo muita gente utilizando, mas pode ser bem útil para gerenciar a sua integração e para deixar ela mais fácil de mexer depois, até mais fácil de entender o que está acontecendo nela, que é o definir variáveis, tá? Então é um componente que é bem simples de usar. E ele serve basicamente para você criar variáveis para usar na sua integração. Então você pode dar o nome para a variável, o nome que você quiser. Então, tipo, posso colocar como, sei lá, nome mesmo. E, opa. Não apareceu. Alguém levantou a mão e, pessoal, não apareceu aqui. Quem que era? Tem alguma dúvida? Opa, pode falar. Era o Darcio? Oi, tá me ouvindo? Opa, agora tô escutando. Eu ia comentar, mas eu não quis te interromper, né? Que você começou a dar um exemplo, né? Eu Só falar. comecei, eu fiz o cadastro ontem, comecei ontem, né? Então estou bem cru. E pelo que eu entendi, a gente precisaria para gerar alguns exemplos e começar a trabalhar de uma forma completa, a gente teria que ter a assinatura com vocês, né, que a gente tem, e mais o API, né? É isso? É esses dois mesmo? Esses seriam os dois custos? Depende muito da integração que você está montando e também do como ela vai funcionar, quais ferramentas você pretende utilizar. O ZP é uma ferramenta que é muito utilizada para integrações com o WhatsApp. Eu acho que é a mais estável, talvez, do mercado. O pessoal comenta muito que é uma das que funciona melhor. Mas tem diversas opções também para você utilizar. Então, não é a única opção que tem para comunicar com o WhatsApp. Tem lá o Evolution, por exemplo, que é gratuito. Você consegue hospedar um servidor seu e colocar Evolution para rodar. Tem o Mega API, que a gente tem um aplicativo também que faz alguma coisa parecida com o ZPI. Mas, sim, caso seja um chatbot ali de conversa com o IA, por exemplo, caso você queira rodar uma integração com bastante operações, vai rodar com um volume alto e tudo mais, seria basicamente o plano da Ficam, alguma ferramenta que permita comunicar com o WhatsApp, como, por exemplo, o ZPI. E se você quiser usar uma IA, por exemplo, para atendimento, o mais comum é utilizar o chat GPT em conjunto com o chatbots ali, você vai precisar também colocar créditos ali na API do GPT. Então, uma coisa que é bom comentar que não tem relação com o plano pago do GPT. Você pode ter o plano gratuito do GPT para utilizar ele e colocar crédito na API lá para utilizar. E é uma coisa que é barato, assim, você consegue colocar um pouco de crédito, dura bastante tempo ali, usando usando algum modelo mais simples, digamos assim. Porque, na realidade, assim, o primeiro modelo que eu estou querendo desenvolver é para uma revenda de seminovos, linha Apple seminovos, uma loja de seminovos. Então, ela vem com o anúncio, quer dizer, os clientes vêm de um anúncio que já está direcionado, olha, o aparelho tal custa tanto, é um seminovo, então é aquele específico, não é algo que está numa tabela, né?
Então, o cliente vem, já vem direcionado. Eu vi o anúncio no Instagram do aparelho tal, está disponível ou não está disponível, né? E aí ele teria que entrar num banco de dados, no caso, eu acho que a planilha mesmo, é o sheet da planilha, ia lá, via se tinha ou não tinha disponível, e basicamente retorna para o cliente. Se o cliente quiser, aí é marcado um agendamento para ele ir na loja pegar. Então, é basicamente isso daí. Então, o que eu pensei? E aí você me corrige se eu estiver errado. Ele, nesse caso, vai precisar também do API, né? É isso, né? Isso, o ZP é mais para comunicar no WhatsApp, então falar que foi confirmado o agendamento ali no lugar, para ter essa conexão, então vai precisar sim. Para fazer, porque o atendimento vai ser via WhatsApp, né? Então, vai precisar, no caso, basicamente, esses dois custos, né? O custo da plataforma, né? E também do ZAPI, é isso, do ZAPI, né? Sim. Pelo que eu entendi, não vai usar IA nem nada, então. Não, ele vai usar IA para dar um atendimento mais humanizado, assim, né? Não é uma coisa que com chatbot de fazer perguntas e respostas. A gente já tentou com o chatbot e o cliente não tem uma boa receptividade. Então, a gente está querendo fazer numa linguagem mais humanizada. Então, a gente quer fazer um teste para ver se realmente vai ter uma melhor receptividade do que teve. Então, basicamente, ele entra, ele vai fazer a pergunta e ele vai ter a sensação de que vai estar conversando com uma pessoa, né? E aí, quando tiver o agendamento ou alguma pergunta mais específica, aí entraria um atendente humano, né? E teria algum template já que poderia ser adaptado para isso daí, para a gente poder não precisar começar do zero, ou não, enfim. Desculpa que eu estou bem cru e eu não sei muito bem por onde começar. Tem sim, acho que tem até um vídeo que tá no canal da Fikion com alguns tipos de chatbots lá, tem do Pedro acho que tá na chamada aí também, ele tem um canal ali que mostra um pouquinho algumas automações, e tem uma automação que fala sobre, por exemplo, um chatbot que você para ele quando alguém manda uma mensagem para ter um atendimento humano mesmo. Dá até para mostrar aqui um template, que acho que acho que eu tenho aqui na minha conta. Deixa eu só ver. Acho que é o chatbot com agendamento. Deixa eu colocar agendamento aqui que já acha. Agendamento com IA, esse aqui. Então, aqui. Deixa eu ver. Substituiu. Acho que eu só me perdi aqui no. Então, ele é um template um pouquinho maior. E ele tem algumas coisas ali para analisar, por exemplo, em qual etapa está a conversa. Ele guarda algumas coisas, um pouco da conversa na planilha para poder dar o contexto para algumas IAs depois. E ele entende ali, nesse caso aqui, ele é feito para marcar um agendamento, marcar alguma coisa na agenda e confirmar com a pessoa. Acho que esse é um chatbot que dá para adaptar para o que você precisa ali. Então, em vez de ele só marcar na agenda, ele conferir numa planilha se tem tal coisa que ele falou e tudo mais. Dá para partir desse chatbot, sim. Tá bom. E montar a integração. Acho que é uma coisa que dá para fazer. E porque, basicamente, os dois bancos de dados que ele vai colher a informação se está disponível aquele produto que foi anunciado e também, normalmente, eles querem colocar o aparelho deles na troca. E aí, quanto que você paga no meu aparelho? E é isso que a gente está quebrando um pouco da cabeça, como é que a gente vai fazer, né? Porque é muito particular, se tiver um risco na tela ou tiver alguma coisa, os preços vão caindo, é uma avaliação muito, muito peculiar de cada caso, né? Então, basicamente, eu acho que essa é a parte mais chata. Primeiro, que a gente quer fazer mais humanizado, e segundo, que tem essas duas pontas, né? Sim. Mas até uma coisa, tipo, tem como fazer algumas coisas para, por exemplo, quando a pessoa perguntar ali quanto que paga, por exemplo, no meu aparelho, dá para jogar para ser um atendimento humano nessa parte e a IA para responder por um tempo. E definir alguns critérios para a IA voltar a responder. Dá para fazer algumas coisas nesse sentido, sim. Como é uma integração mais robusta até, uma coisa que eu acho que pode ser interessante para você é o plano ilimitado da Fikion, que dá acesso ao suporte. Então o pessoal do suporte pode te ajudar a construir toda essa lógica ali para fazer a parada do chatbot, adaptar esse template para você ali também.
Então é uma coisa que acho que pode ser bem interessante para você nesse sentido. Aí ajudaria no sentido de montar mesmo. Sim, sim, o pessoal do suporte ajuda nesse sentido, também faz chamada quando precisa e tudo mais. Claro que não é eu gosto de comentar que não é uma prestação de serviço completa que a gente vai fazer todas as integrações que você precisar e montar tudo pronto para você. Mas é uma coisa tipo assim, quer ter uma dúvida de como adaptar esse template, a gente vai lá, monta um template, deixa pronto, fala, você consegue usar assim, qualquer dúvida que você tiver sobre como montar a integração a gente também ajuda, então é um atendimento bem completo ali para ajudar na integração. Ou de repente alguma pessoa que vocês indicassem para ajudar a montar essa lógica, porque eu conseguiria queimar uma etapa, no sentido de que esse é um cliente que eu já estou há algum tempo enrolando ele com uma solução, e de repente a gente pagaria uma espécie de uma consultoria para fazer para montar essa solução, né? Teria alguma coisa para vocês indicar, alguma coisa nesse sentido, ou a minha sugestão não faz muito sentido? Eu posso ver aqui com o pessoal se tem alguém para indicar. Acho que até no grupo, acho que é interessante se mandar até no grupo aí. Tem bastante gente que trabalha fazendo automações. E a gente tem a comunidade lá da Fiquion. Dá para perguntar, ver alguém poderia estar disponível para fazer um trabalho para construir um chatbot, alguma coisa assim. A gente faria 4 mãos, né? Sim, sim. Tá bom. Aí eu aguardo uma resposta tua nesse sentido. E esse template eu teria acesso como nele? Acho que tem um vídeo aqui da Fiquion que tem uma explicação. Deixa eu até buscar aqui o YouTube na Fiquion. E lá tem acho que o template no link também. Deixa eu puxar aqui. Acho que é esse. Caiu no anúncio aqui, mas esse aqui mesmo. Então acho que tem aqui nesse drive aqui, tem o template. Então você consegue ver lá. Vou Tá. até mandar o link do vídeo aqui Tá. no chat. Aí você consegue dar uma olhada lá. Então tem tanto a explicação de como fazer, quanto o template ali na descrição. Beleza? Beleza, ótimo, ótimo. Aí se você, né, depois se puder me ajudar com essa questão da gente ter um suporte para montar, né? Na realidade, eu nem chamaria de suporte, seria uma consultoria mesmo, né? Uma mentoria, né? Uhum, com certeza. Eu dou uma olhada ali, dá pra gente ver no grupo ali também. O pessoal Tá bom. que faz isso. Tá Tem bom. bastante gente no grupo lá, deve ter alguém que consegue fazer. Beleza? Tá bom, obrigado pela atenção, hein? Eu que agradeço. Participação. E, mais alguém tem alguma pergunta sobre integração? Sobre alguma coisa relacionada aqui com a Fiquion também? Enquanto o pessoal, caso tenha alguma dúvida, podem levantar a mão aí na chamada que eu respondo. Vou continuar aqui. Pode falar. Eu vi uma dúvida interessante no grupo há uns dias, e inclusive até eu tomei a liberdade de responder, porém eu não sei se a resposta foi correta. Por exemplo, eu consegui um novo cliente. Como que eu integro esse cliente? Eu vou disponibilizar, por exemplo, as API para ele fazer o login do WhatsApp dele, vou ficar dando esse suporte. Por exemplo, se cair a conexão do business, eu vou ter que acessar o computador dele remotamente, logar com as API. Como que poderia haver uma boa prática para poder ter esse relacionamento direto com o cliente no momento da integração? Entendi. Depende muito do tipo de prestação de serviço que você está fazendo, depende muito do como você trabalha, o que você quer fazer mesmo. Na Fiquion, em momentos anteriores, digamos assim, a gente já teve, foi focado mais em prestação de serviço. O que a gente fazia é ter um contato muito próximo com o cliente, ter grupos ali com ele, e realmente ter às vezes até reuniões semanais, reuniões quinzenais, alguma coisa assim para manter o contato. E quando tem alguma questão de algum problema, tem alguma coisa para ajustar na integração, o cliente passar isso para a gente realmente ir lá e fazer. Então a gente tem os acessos, por exemplo, a gente tinha os acessos do cliente lá em tal sistema que estava integrado e a gente tinha poder para poder montar isso e ajustar caso precisasse. Então acho que é um jeito que a gente trabalhava. Não sei realmente se tem alguma boa prática mais comum, alguma coisa que o pessoal faz para deixar isso mais fluido, mas o que eu imagino é você realmente ter acesso a esse tipo de coisa para você poder controlar isso e poder facilitar até dar manutenção e trocar qualquer coisa que precisa na integração. É interessante você ter esses acessos com você. Beleza? E deixa eu voltar aqui. Acho que eu tava. Um tempo até me perdi aqui que eu tava comentando antes
posso passar algumas dicas para vocês do que dá para fazer na Fikion e como usar algumas coisas. Deixa eu criar uma integração nova. E estava comentando um pouquinho sobre o componente do definir variáveis. Então, que é um componente que pode ser bem útil para você organizar sua integração. Então, esse componente aqui, ele tem lá a opção de você declarar, colocar o nome da variável e colocar o valor dela. E ele é muito útil para você poder organizar a sua integração para fazer manutenção depois. Eu tenho até aqui um exemplo de uma integração que é um parceiro está montando com a gente aqui para aquecimento de chip. Então tem uma coisa que o pessoal precisa muito é realmente aquecer um chip para não tomar ban para fazer um disparo em massa, alguma coisa assim. E é um template bem grande, vocês vão ver que tem muita coisa aqui. Tem um monte de planilha do Sheets, tem um monte de componentes da API. E, digamos assim, em todos esses componentes aqui, eu estou usando uma planilha do Google. E imagina que eu tenho que trocar essa planilha. E eu estou usando direto aqui na planilha esse link, o link, o ID da planilha, por exemplo. Para eu trocar, eu vou ter que vir em cada um deles, trocar o ID, salvar, trocar, salvar o ID, trocar. Então é um trabalho chato. O que eu já fiz pensando nisso? Eu vim aqui, usei o definir variáveis e coloquei o ID da minha planilha aqui no definir variáveis e usei o ID da planilha como variável. Então eu tenho todos esses componentes que usam planilha, lá no ID da planilha, uma variável com esse ID. E se eu quiser trocar a planilha que eu estou usando, eu venho aqui e troco esse ID e ele trocou em todos. Eu não preciso fazer ter o trabalho de ficar trocando na minha integração inteira. Então, para integrações que são um pouquinho maiores, ou que você tem ali muitos aplicativos parecidos que você pode querer trocar, é interessante você usar o definir variáveis ali para poder ter uma organização melhor e até agilidade para poder fazer qualquer manutenção que seja necessária. Então, é um componente bem útil para isso e também para organizar mesmo a integração, né? Então, até em casos que não tem essa quantidade absurda de aplicativo e alguma coisa que você tem que trocar, mas às vezes você buscou informações em diversos lugares, então na integração lá você está buscando numa API uma informação, você está buscando, sei lá, no seu CRM, ver alguma coisa do WhatsApp, ver alguma coisa de uma planilha, e você quer organizar isso para usar depois, é bom você também colocar um aplicativo desse. Querendo ou não, ele não é um aplicativo essencial, eu conseguiria fazer minha integração sem ele, mas tendo ele eu tenho uma agilidade muito maior para fazer manutenção, eu tenho um controle melhor disso, eu tenho uma organização melhor, então é um aplicativo que é bem legal de ter na Fikion e ter na sua integração para você ter essa facilidade, sabe? Então, essa é uma dica que eu queria passar para vocês, tá? E, e é isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta sobre a Fikion, sobre integrações? Deixa eu até ver no grupo lá, se não tem o pessoal mandando alguma dúvida, que seja legal até comentar aqui também. Sempre tem alguma coisinha lá, né? Mas se alguém tiver dúvida aí, só pode falar também, tá? Hum, uma coisa, acho que dá para mostrar um pouquinho para vocês também. Opa, deixa eu puxar aqui. Cadê aquela de teste? É um pouquinho sobre o roteador, tá? Então, uma coisa que acho que tem até um template que o pessoal mais usa ali, que é o do chatbots, e é bom explicar para que ele serve e como você pode usar isso aqui para a sua integração também. Então, o roteador ele é um componente que permite que você crie vários fluxos separados, digamos assim, para a sua integração. Então, digamos que você tem lá um atendimento e você separa esse atendimento de acordo com quem está entrando em contato com você. Então, vamos dar um exemplo mais fácil de entender, talvez, que seja eu separo meu atendimento por estado. Então, digamos, sou uma empresa muito grande e tenho clientes em diversos estados. E às vezes a informação que eu tenho que passar para aquele cliente pode ser um pouquinho diferente de um estado para outro. E eu coloco lá, se o cara tiver o número tal, ele pelo DDD você consegue identificar o estado, eu vou mandar para tal chatbot. Se tiver outro estado, eu vou mandar para outro chatbot. Então, com o roteador e com os filtros, eu consigo fazer algo assim. Então, o roteador vai chegar alguma informação na minha integração, eu posso criar quantas rotas eu quiser aqui. Então, quantas rotas mesmo? Acho que não sei se tem um limite, talvez tenha um limite tipo de 50, 100, alguma coisa assim. Mas é uma coisa bem. Um limite bem alto, digamos assim.
E aí, uma vez que eu tenho esse cara, esse roteador, eu consigo colocar aqui no começo dele um filtro. E, por exemplo, nesse filtro, aí as opções são quase ilimitadas, principalmente usando funções junto aqui. Então, digamos que eu vou receber lá um número, então, vou até fazer, digamos, essa integração. Vou mandar aqui pelo Postman, vamos criar uma request nova, mandar um post lá para Fiquem. Postman é uma ferramenta para testar, tá? Então, não só para testar, serve para algumas coisas, mas eu vou usar aqui para testar. Então, vou criar lá um X1. Vou colocar aqui um 55. Número aqui, só mandar lá. Então, chego aqui na minha integração telefone. E digamos que dependendo desse DDD, eu vou querer passar para partes diferentes da minha integração. Então, vou vir aqui nesse primeiro filtro e vou fazer o quê? Eu quero os primeiros 2 dígitos que vieram nesse número, que é o que define o DDD. Então, vamos ver alguma função que faz esse tipo de coisa. Então, eu acho que eu consigo usar as funções de texto, talvez, que seria um trim. Deixa eu ver o que o trim faz. Não. Substring. Então, substring é um negócio que permite eu cortar uma parte da minha integração, né? Então, uma parte da minha variável. Então, eu tô até o texto aqui é extrai uma parte de um texto entre os índices informados, início incluso, fim exclusivo. E, basicamente, eu consigo, com essa função, cortar a minha variável. Então, eu vou pegar aqui, no primeiro aqui eu coloco o texto, então, que é basicamente a variável que veio. E aqui o início vai ser no 0. E o fim vai ser, sei lá, no 2, eu acho. Esse aqui eu pego o DDI, né, na verdade. Mas deixa eu só testar, só pra gente ver como é que tá funcionando. Então, ele deu verdadeiro, então é porque tá sendo 55, né, os primeiros 2 dígitos. Então aqui eu tô pegando os 2 primeiros dígitos com essa função e tô comparando se é 55. Mas o que a gente quer, na verdade, são o terceiro e o quarto dígito, que são os dígitos que realmente indicam o DDD. Então, eu quero o que vem no 2 até o 3. Ver se vai dar certo. Não. Então, eu vou, acho que do 3. Vamos só testar. Então, é do 2 até o 4. Tá, então, do 2 até o 4 é onde ele vai pegar do... Tá, entendi como é que funciona. Então, eu vou pegar aqui 2 elementos, né? Então, a gente começa, o primeiro elemento é o 0, o segundo é 1, o terceiro elemento é o 3. Então, esse que é o índice que a gente usa, né? Então, como eu coloquei 2, ele vai pegar o terceiro elemento, que nesse caso aqui é o 4, e até o índice fechado ali, que dá uma diferença de 2. Então, os próximos vão ser 2 caracteres que eu vou pegar aqui, e esse daqui deu 42. Então, esse aqui é um exemplo de funções. Às vezes as funções são um pouquinho de testar e ver como é que está funcionando mesmo, né? Mas basicamente aqui eu estou verificando o DDD e eu estou vendo qual que é o DDD. Posso fazer isso, replicar isso para todos os meus aplicativos aqui. Então, vamos duplicar esses filtros aqui, colocar na minha integração e vamos lá. Então, aqui o DDD 42 é o DDD de Guarapava, aqui, por exemplo, mas eu poderia ser um DDD 11, que acho que é de São Paulo, 41 que é de Curitiba. Então, vou colocar acho que esses exemplos só por enquanto. Excluir essas outras rotas e vamos com esses 3 aqui. Então, vou colocar qualquer aplicativo só para a gente ver o funcionamento do filtro e do roteador. E aqui. E vamos lá. Então, salvei minha integração. Bem importante salvar antes de rodar qualquer coisa, né? E eu estou mandando lá um número que tem o DDD 42. Quando eu mandar,
vocês vão ver que só o primeiro fluxo passou, porque era o fluxo que tinha a condição do DDD ser igual a 42. E aqui é um caso que, por exemplo, eu peguei uma informação que veio, eu fiz um filtro em cima dela e eu falei, nesse caso aqui vai rodar de tal jeito. Se eu mandar agora o DDD 41, ele vai rodar em outra rota. Então, por exemplo, eu venho aqui, mando DDD 41, rodo, integração. Vocês vão ver que aqui eu tenho uma outra rota que executou. Então, com isso, com esse conjunto de componentes, eu consigo definir a lógica que eu quiser e construir realmente fluxos bem personalizados para cada tipo de cliente ou para cada tipo de informação que eu tenho. Então, é uma ferramenta bem útil aí para você poder construir alguns fluxos, tá? Acho que é isso que eu queria comentar um pouquinho para vocês do roteador. E alguém tem alguma pergunta aí sobre a integração, sobre alguma coisa da Fikion, alguma coisa com IA, com qualquer ferramenta que você queira integrar também? Pode mandar pergunta aí se tiver. Hum, Você tem algum template bom aqui para mostrar para vocês? Eu vi que a galera do grupo gostou ali do template de aquecimento de chips. Dá para comentar um pouquinho sobre ele? E deixa eu dar uma olhada se eu acho ele aqui. Aqui. Esse aqui logo vão ser alguns vídeos, de alguns parceiros falando sobre, tá? Então não vou estender tanto, deixar mais para eles algumas coisas. Mas é um template que pode ajudar bastante quando você quer construir uma integração para realmente aquecer chip, né? Se você quer fazer um disparo em massa, alguma coisa assim, é bem comum ter um banimento do teu chip, caso ele seja um chip zerado, nunca tenha mandado mensagem. Então é importante fazer esse aquecimento, e o processo de aquecimento é um pouquinho chato. E aqui a gente tem um método mais padrão ali, digamos assim, para isso, que tem lá diversas etapas que vão acontecer aqui para fazer o aquecimento do chip. Como que funciona isso? A gente tem aqui algumas planilhas, algumas coisas assim. E eu vou até pegar como é que tá a minha planilha, para a gente poder... Deixa eu ver qual que era aqui. Chips, essa aqui. Vocês vão ver que aqui tem pouca coisa. A planilha até é simples. Ela tem lá contagem de dias, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7. Então eu tenho algumas informações nessas planilhas. E basicamente aqui eu tenho informações que a integração vai usar para aquecer o chip. Então o aquecimento ele faz nada mais do que a simulação de uma pessoa usando o WhatsApp. Então vai ter lá, vai mandar mensagem, vai entrar em grupo, vai mandar áudio, vai mandar texto, vai colocar status no WhatsApp. Então tem bastante coisa que dá para fazer aqui no aquecimento de chip. E essa integração, ela basicamente utiliza a planilha e em cada dia ela vai executar algumas ações. Então no dia 1, se a gente for ver, que é esse primeiro filtro aqui, ela vai lá, vai buscar algumas informações na planilha, vai atualizar o dia, vai atualizar que ela rodou esse dia já, e vai lá e vai aceitar um convite para grupo, vai mandar mensagem de texto e vai fazer uma ligação. Ou mais de uma. Então, em alguns casos aqui a gente tem, por exemplo, lá, são 3 números que ela vai mandar, tem alguns links para grupo também, então vai fazer mais de uma vez até a mesma ação. No segundo dia, a gente vai lá e vai aceitar o convite para grupo também, vai criar grupo, vai mandar mensagem, vai mandar figurinha e vai sair de grupo. No dia 3, vai aceitar convite de grupo, vai buscar grupo, vai sair de grupo. Então, são diversas ações que realmente simulam o comportamento de uma pessoa para fazer esse aquecimento de chip antes de você mandar um volume maior de mensagens. E aí, você consegue ter uma tranquilidade maior que seu número não vai ser banido. Então, é um template que faz tudo isso, logo vai sair vídeo explicando no detalhe como é que funciona e realmente o que dá para fazer como é que você configura esse template, disponibilizando o template para vocês. Mas é uma coisa bem legal que dá para fazer e logo sai vídeo aí. Uma outra parte desse template é também o status. Então, a gente tem aqui uma integração que ela tem algumas frases, por exemplo, frases que o GPT gerou mesmo, e eu tenho alguns números randômicos, né? Então ela vai pegar uma frase aleatória
e vai pegar um número aleatório entre 0 e 1. Se esse número for 1, ele vai lá e vai mandar mensagem. Se for 0, ele não vai. Então, é uma integração que ela tem uma certa inconstância, que é uma coisa boa para esse tipo de integração, porque ela está simulando o comportamento de uma pessoa. Então, se ela manda sempre o mesmo status na mesma hora, pode ser mais interpretado como um bot pelo WhatsApp. Quando ela manda, às vezes sim, às vezes não. Então, dependendo do número aleatório que for gerado, ela pode mandar esse status ou não. É um comportamento mais aleatório e isso aquece mesmo o chip, digamos assim, né? Realmente estou simulando o comportamento de um humano e é uma coisa bem legal para ter ali numa integração rodando. Então, é um template bem legal, 2 templates, digamos assim, que vai permitir bastante coisa ali, vai auxiliar bastante o pessoal a aquecer esse chip para poder fazer disparo em massa. Então, achei legal mostrar isso para vocês. E eu vi que teve uma pergunta ali, queria aprender a fazer uma automação de lembrete para aniversariante. Então, é uma coisa que dá para fazer assim na Fiquion, acho que o pessoal já fez alguma coisa parecida. Não sei se a Giovanni está aí ainda, não está mais. Mas basicamente, é o Giovanni, desculpa. Tá aí, Giovanni, pode falar. Não vi aqui no... Não estava achando no coisa. Opa, alô? Você tá com o microfone mudo ali, Giovanni. Se montar ali, dá pra falar. Tranquilo, tranquilo. Mas comentando um pouquinho sobre a integração, tá? Dá pra fazer sim. Lembrei que aniversário é uma coisa que é bem simples de fazer. Você tem que ter algum lugar que vai ter esses aniversários, então seja numa planilha do Google, seja em um sistema que tem ali os teus clientes cadastrados com a data de nascimento. Então, digamos, a integração seria mais ou menos nesse formato aqui, deixa eu criar uma nova. Seria conferindo, por exemplo, todo dia, poderia ser uma integração que eu configuraria aqui um agendador, todo dia essa integração ia executar, ia buscar numa planilha, por exemplo, você pode configurar a planilha lá, mas não vou entrar tanto em detalhes aqui. Vai buscar na planilha e vai ver se a condição de algumas coisas, esse tipo de verificação, o ideal é fazer por JavaScript. E você pode mandar a IA aqui gerar um JavaScript para você, ou até mesmo no próprio GPT, lá sem ser pela Fiquion, para gerar esse JavaScript. E conferindo o que veio do Sheets, se algum dos aniversariantes é igual ao dia de hoje. Então, uma coisa que dá para fazer no JavaScript aqui é gerar a data de hoje e comparar essa data com a data que está lá na planilha. E aí, se for, então você coloca lá uma condição, por exemplo, depois do resultado do JavaScript, um filtro, algo assim. E se entrar na condição de seu aniversário, você manda uma mensagem para as API. Então, o template da integração, tipo, a estrutura, o esqueleto dela seria mais ou menos assim. Então, é uma integração bem pequena, seria mais um trabalho ali de criar um JavaScript para conferir e comparar se realmente existe, se está na data certa, se está no dia do aniversário da pessoa, né? Então, é uma coisa que dá para construir sim, tá? E mais alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre a integração, sobre a Fiquion, sobre alguma coisa relacionada? Opa, pode falar, Gustavo. Opa, falei, Guilherme, beleza? Cara, eu tô começando agora também, tá? Igual o Darcio. Tô iniciando agora na Fiquion também, vou assinar o plano ilimitado agora, daqui a pouquinho. Mas eu queria saber, tipo assim, tem o tal do Make, tem o tal do N8N lá e tal. O Fiquion faz tudo que os outros dois fazem, basicamente, correto? Sim, sim, grande maioria das coisas são bem parecidas. Tá. Para fazer, como é que é a cobrança em relação, tipo, como é ilimitado, eu posso fazer um monte de operações, né? Mas é cobrado por operação ou por mensagem? Como é que funciona isso, mais ou menos assim? Só para entender. Sim, sim. Então, dá para dar o exemplo da integração aqui, vou deixar ela até mais simples, talvez. E
Vamos lá. Eu tenho, digamos que eu tenho uma integração, independente do tamanho que ela seja, independente do que vai ter nela, existem alguns componentes aqui na Fikion que eles contam operações que a gente chama. Então, se eu Certo. até rodar essa integração, que é uma integração simples, eu só vai ela rodar, você vai ver aqui que ela vai rodar e vai aparecer aqui, ações executadas. Essas ações, ou essas operações, são o que contabilizam para aquele limite que eu vou ter. Então, no plano ilimitado, você tem lá 1 milhão de operações na Uhum. base do plano e qualquer 1 milhão a mais, tipo, se você passar desse limite, vai ser cobrado R$ 1 a mais. Em 1 milhão. Então, tipo, se eu estou usando 1.800.000, vai ser R$ 180, não 179. Então, é uma Entendi. coisa que, tipo, é um volume muito alto que você tem que usar para passar esse limite. Tá. E você vai ver que tem alguns componentes que não contam. Então, tipo assim, você viu o que eu rodei? O agendador e o JavaScript. O agendador não contou, o JavaScript contou. Se eu botar um filtro, uma coisa que não conta operação também, então posso colocar qualquer coisa aqui, e se o filtro rodar e rodar minha integração, você vai ver que vai continuar 1. Se eu botar qualquer aplicativo aqui, vai contar a operação. E se eu botar o requester, por exemplo, também vai contar. Então, basicamente, o que conta a operação na Fikion é JavaScript, requester e aplicativo. Fora Certo. isso, por exemplo, definir variáveis, não sei, na verdade, eu acho que não conta. Mas deixa eu até testar, para não falar nada errado aqui para vocês. Uhum. Mas é aqui. Então, definir variáveis é um que conta, tá? Mas Então, definir variáveis, requester, JavaScript e qualquer aplicativo que você utilizar. Então, esses caras vão contar operações, os outros não. Show. Beleza, acho que é basicamente isso. Então, beleza. Tamo junto. Valeu mesmo, obrigadão. Nada. E nas integrações ali que você está montando, tem alguma dúvida já que surgiu? Alguma coisa assim? Não. Eu estou começando agora, eu estava fazendo uma outra no Make até, e agora que eu realmente vou deixar de fazer lá e vou fazer aqui no Ficção agora. Mas está tranquilo, beleza. Foi bom. Valeu mesmo, obrigadão. Nada. Vou mostrar aqui para vocês. Opa, Fala, Guilherme. Boa tarde, querido. boa tarde. A minha dúvida, cara, que eu não consegui ainda resolver, parece besta, mas é porque também eu sou novo aí na Fikion. Eu não consegui fazer filtro para não mandar mensagem em grupo. O chatbot Isso é não mandando em uma grupo. coisa que sempre acontece ali no grupo. Eu vejo o pessoal sempre chega ali uma mensagem respondendo. Isso é uma coisa bem simples, tá? Posso até pegar aqui, acho que eu tenho alguma integração que faz alguma coisa assim. Tem uma integração rodando, acho que com o ZPI. Deixa eu ver. Aqui. Acho que era aqui. A Fikion tem alguma API integrada ou não? Como assim? Se eu quiser, tipo, comprar tudo com vocês, com a Fikion, não tem a API? A API do WhatsApp nossa? Não tem. É uma Ok, coisa que realmente precisa de uma ferramenta externa. ok. Então, tá. Aqui vocês vão ver que lá nas API vem muita informação. Não sei se aqui acho que era um ver chatbots. Calma aí. Aqui. Tem um monte de coisa quando o ZPI manda informação pra gente. Vem lá a mensagem que a pessoa mandou, vem o número dela, o contato e tudo mais. E tem algumas coisas que são ver que vão estar sempre como false, isgroup, que é essa informação que a gente precisa ver nesse caso aí. E você consegue aqui na Fikion colocar, por exemplo, um filtro. Pegar aqui o isgroup. Cadê? Esse aqui não vai estar porque ele está no outro teste. Deixa eu pegar uma integração só para a gente testar isso. Eu já mostro para vocês. Só deixa eu trocar aqui a tela para ficar melhor também. Então. E vou achar ela com vocês. E E vamos lá. só para deixar uma coisa, não ficou claro para mim essa questão da cobrança. Não consegui ainda
com total clareza, tá? Cobrança, você disse o que conta operação e o que não conta? A operação, isso que conta. Tá, eu já explico de novo ali, tá? Só continuar aqui primeiro no filtro, aí eu Tranquilo. já volto para as operações. E tá. Então aqui a gente tem o que chega lá da ZPI, tá? Então a ZPI ela manda um monte de informação pra gente e basicamente aqui, com tudo que tá aqui, eu consigo manipular minha integração. Então uma coisa que eu posso fazer, colocar um filtro, puxar essas variáveis que vieram daqui. Então eu sei que eu tenho aqui o isGroup, que é importante, essa é a variável que a gente vai usar para filtrar se é uma mensagem de grupo ou não. E você coloca isGroup igual a false. Nesse caso aqui, se por grupo for igual a falso, ele vai seguir a integração. Se eu colocasse isGroup igual a verdadeiro, ele só seguia a integração quando fosse uma mensagem de grupo. Porque o filtro ele corta a execução de acordo com o que você colocar na condição dele. Então, tipo assim, a integração só vai seguir se aqui for verdadeiro. Então, se o isGroup for falso, ela vai seguir a integração. Nesse caso aqui estava verdadeira, né? Tipo, aqui. Se o isGroup for falso, ele vai seguir a minha integração. E aí, com isso, eu consigo seguir a lógica que eu quiser aqui depois. Então, por exemplo, o exemplo do chatbots lá, né? É algo mais ou menos assim. Chatbots e uns API. Então, para fazer ali com que a integração pare de responder grupo, seria basicamente colocar exatamente igual está aqui, só se você está usando os APIs. Se está usando outra coisa, tipo um Evolution, outro mais, e também deve ter algum campo que venha alguma coisa parecida. Então, tenho certeza que tem alguma coisa falando lá se é um grupo, deve ser um nome diferente, mas se trocaria essa variável aqui e colocaria do mesmo jeito, um filtro desse jeito aqui, ele já vai parar de responder qualquer coisa que seja grupo. Beleza? Massa, massa. Eu utilizo geralmente os API mesmo. Eu identifiquei uma nova aqui, que inclusive é bem barata ela, que é brasileira. Aí eu vou fazer um teste, mas é só achar a questão de grupo, correto? Sim, sim, qualquer E coisa. aí colocar igual falso. Isso. Depende como ela manda também, né? Acho que dependendo da API, ela pode mandar como 0 ou 1, por exemplo. E aí você tem que entender o que significa, mas provavelmente vai ser falso ou verdadeiro. Então é o mais comum. Saquei. Beleza? E sobre as operações, acho que dá para falar de novo um pouquinho então. As operações são a execução. A minha lógica mais aqui é chatbot, então vamos nesse aí mesmo. Nesse aqui mesmo, então, tá. Então, esse acho que é um dos fluxos que o pessoal mais usa na Ficon, tá? E, basicamente, toda vez que executa um aplicativo, ou um requester, ou um JavaScript, ou até o definir variáveis, ali, como a gente viu, é o que conta operações. Então, nesse caso, componentes como o roteador, o filtro e o webhook não vai contar a operação para você. Então, quando você está usando aqui o chatbots, como é que ele funciona? A primeira vez que alguém manda uma mensagem, ela bate no chatbots, e ela vai para a rota de cima, e manda lá para o chatbots para mandar para o GPT gerar uma mensagem. Quando o GPT gera essa mensagem, ele devolve para a gente a mensagem e ela vai para a rota de baixo. Então, toda vez que alguém manda uma mensagem para mim e eu respondo essa pessoa, eu conto duas operações. Porque eu primeiro rodei minha integração e ela vai passar lá para o chatbots. Dá até para mostrar aqui. Atendimento inicial. Essa aqui é uma que está maiorzinha, né? Acho que eu não vou ter nenhuma rodando assim. Então, naquele cenário ali, gastaria uns 4 cenários, ou 4 créditos, basicamente isso. Eu usaria duas operações por cada mensagem que você respondeu. Entendi. Quando a pessoa manda a mensagem, ela vai rodar e vai rodar só o chatbot lá de cima. Vai rodar só uma coisa, então é só uma operação. Depois, quando acontecer de novo, ela vai rodar e vai lá no de baixo, mais uma operação. Então, tipo, nesse caso aqui são duas. Tá? Se você tem uma outra integração que às vezes tem mais coisa, pode ter mais aplicativos e tudo mais, aí isso vai consumir mais operações. Então, dá até para pegar aqui aquela minha, pode ser aquela minha mesmo que é um pouquinho mais. Ela tá inativada agora. Mas, por exemplo, ó, aqui o que aconteceu? A integração passou por algumas coisas, ela rodou lá pelo. Opa. Ela rodou. Você vê que ela rodou um monte de coisa, mas muito disso aqui era filtro. E ela aparece aqui, ó, são executadas 3. Então executou 3 coisas, que é basicamente o que contou aqui: o requester, o JavaScript e o chatbots. E depois, o próprio chatbot ele retorna a mensagem pra gente. Quando ele voltou na mensagem, ela veio aqui e executou só as API. E aí, Entendi. Top. Agora ficou claro. Ficou? Show. Massa. Ô, Guilherme, valeu. Nada. E tem mais alguma dúvida aí sobre a integração também? Sobre como construir, sobre como alterar, talvez, como modificar para alguma coisa que vocês queiram fazer?
Uma outra coisa que acho que é bom comentar também, lá no ZPI, quando você vai configurar o webhook, ele tem uma opção, não vou conseguir mostrar aqui agora, mas ele tem uma opção que é notificar as enviadas por mim também. Então, quem usou o ZPI talvez já deve ter visto. Lá do webhook da Univar tem essa opção. Eu já Essa vi, já opção, vi. toda vez que você manda mensagem, ela também manda um webhook, não só quando a pessoa manda mensagem. E aí, dependendo de como você fizer a sua integração, como você tratar isso, pode acabar virando um loop. Eu falo por experiência própria até, eu até mesmo testando a integração, já aconteceu de colocar lá e começar a dar loop infinito, assim mesmo. Tipo, eu mandava mensagem, como eu respondia a mensagem, chegava o webhook de novo, ela respondia a mensagem que eu mesmo mandei, e ficava um loop infinito até, sabe, acabar a crédito GPT, até acabar a operação da Fikion, até acabar alguma coisa que eu conseguia usar, ou até tomar um ban em algum lugar, ele continuava mandando. Então é bom tomar cuidado com esse tipo de opção ali. É sempre bom ver como é que tá rodando, testar um pouquinho, testar pelo rodar aqui bem, para ver como é que vai funcionar, e aí depois trocar na integração. Então acho que é uma opção bem legal. E é bom tomar cuidado, né? Ela traz algumas opções, acho que até tem uma integração que a gente faz ali sobre para parar o chatbot quando algum humano manda mensagem que usa isso, mas é uma opção que é bom tomar cuidado também quando for deixar ativado ou inativado, beleza? Show, show. Uma coisa que é bom comentar também, então quem está construindo integrações na Fikion sempre se depara aí com variáveis, né? É uma coisa que você vai usar para tudo, qualquer integração vai acabar usando variáveis. E deixa eu só ver aqui qual que eu estava testando aqui. E as variáveis você consegue usá-las de alguns jeitos aqui na Fikion. Então a gente tem primeira coisa é copiando e colando ela. Então realmente copiando e colando não, é clicando ali no menuzinho, olhando ela, arrastando ou clicando nela. Que é o jeito mais simples de utilizar qualquer variável. Além disso, se vocês verem aqui, você pode clicar no editar e copiar o texto dela. Esse texto é basicamente o jeito que você escreve ela. Você consegue também colocar essas brackets que a gente fala e criar uma variável do zero. Isso aqui significa que você consegue criar meio que, sei lá, digamos que por algum motivo você não consegue olhar como está essa variável, ou não consegue ver por aqui, não consegue puxar, ou tem muita coisa, você só prefere digitar direto, você consegue usar pela nomenclatura dela usando essas chaves. Então, isso aqui permite que você consiga construir uma variável aqui na Fikion. E outro jeito é no próprio JavaScript, que é o componente ali de código, né? Quando você vai usar as variáveis, você pode só usar assim, sem ter as chaves, tá? Então, é um jeito que você consegue usar o JavaScript. Até o recomendado do JavaScript é sem as chaves, tá? É o jeito que funciona. Eu acho que os dois funcionam, mas aqui acho que é o melhor jeito de usar. E é uma coisa que acho que é bom comentar também, que todo mundo vai acabar usando variáveis de um dia ou outro na Fikion, tá? Aproveitando que eu tô com o JavaScript aberto aqui também, dá para comentar um pouquinho sobre como ele funciona. Então, às vezes, quem conhece um pouquinho de código, quer utilizar ele. Ele permite que você coloque qualquer código que utilize o ECMA 5, que a gente chama aqui na Fikion. Então, realmente uma versão do JavaScript um pouco mais antiga. Mas tudo que as principais funções que o pessoal utiliza são comportadas nele. Então, não tem que se preocupar tanto com isso. Você não consegue importar nenhuma biblioteca nele, então você consegue usar ele mais puro mesmo, digamos assim, mas já é suficiente para fazer a grande maioria das coisas, ou quase tudo que você quiser fazer com relação à manipulação de informação dentro do JavaScript. E ele funciona assim: você coloca o código, você pode montar toda a sua lógica aqui, e é importante que você sempre retorne alguma coisa. Então esse return no final, ele é basicamente o jeito que você tem para jogar o que você fez aqui no JavaScript para fora. Então, por exemplo, eu posso fazer um monte de coisa aqui e declarar, sei lá, variável igual a, sei lá, 1, 2, 3, e eu, sei lá, posso fazer soma, sei lá, let test vai ser igual variável mais 25, por exemplo. Eu posso fazer muita coisa aqui, claro que esse aqui é um exemplo bem simples, e se eu quiser usar isso depois na minha integração, eu tenho que retornar. Então, eu tenho que retornar um teste, por exemplo. E se eu testar aqui, vocês vão ver. Vai ver o result. O result é basicamente o que eu estou retornando. Então é bem importante que quando você vai usar o JavaScript aqui na Fikion, você coloque alguma coisa para você poder usar isso como variável depois. Então, se eu colocar qualquer outra coisa aqui, eu consigo pegar o resultado lá na minha integração e usar aqui. Então,
Esse aí é um jeito de utilizar o JavaScript, tá? E é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida sobre integração? Qualquer coisa relacionada? Guilherme, no caso da API, eu pesquisei dentro da Fipion, não tem essa API que eu estava investigando, a GTI. Uhum. Eu consigo adicioná-la de que forma? Através de request? Isso. Com o requester você consegue comunicar com ela. Então provavelmente tem uma documentação lá na sua API, por exemplo, de como você chama lá. Como você faz, igual aqui, por exemplo, se eu procurar ZAPI, É GTI API. GTI, pode ser, vamos com a GTI então. GTI API. API do WhatsApp. Deixa eu até compartilhar diferente que a tela para poderem ver a tela inteira. Aqui. Tá. Então aqui eu tenho a GTI API, essa aqui. Isso. Tá. Então aqui a gente tem a API. Na documentação ele já puxa um Postman com alguns exemplos, provavelmente. Isso. E aqui eu vou ter a informação de enviar texto lá. Então vai ter lá todo o jeito que eu tenho para mandar essa mensagem. Então, é uma coisa que tem até no Postman e algumas documentações, você vai ver que tem aqui o seu URL. É o jeito mais fácil de pegar um modelo de API e colocar na Fikion. Você copia esse cara aqui, você vem na Fikion, você clica em seu URL e você cola. Aqui já vai deixar tipo, no formato que você precisa mandar a informação. Então tem lá o JSON dela, tem lá o URL, tem o método que você vai usar, então ele já vai meio que importar esse tipo de informação para cá, e aí você consegue preencher isso. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, puxar, organizar melhor só. Então ele fala lá que eu tenho que usar o URL dele, eu tenho que mandar o número que eu estou colocando, então eu posso até trocar isso aqui por uma variável, por exemplo, ou qualquer coisa que eu queira usar. Eu consigo seguir aqui esse padrão. E aqui ele pede lá o ID da instância e o access token no body também, então isso aqui é um valor fixo que você vai conseguir provavelmente lá pelo sistema deles puxar, né? Qual é a tua instância, qual que é o teu token, e mandar. E mandando para aqui, meio que ele está integrado, e a diferença é que não tem os campinhos bonitinhos, igual tem na Fikion dentro do aplicativo, mas você consegue colocar aqui pelo body, do request e tudo mais, as informações que pedem lá na API. Ok, beleza. Valeu. No request, acho que é bom comentar, ele tem 3 partes, digamos assim, que é o body, os headers e as queries, né? Então, se você abrindo lá no Postman, você vai ver que tem também aqui, ó, os params são as queries da Fikion, Sim. os headers são os headers e o body. Então, tem meio que essa divisão ali de onde você está colocando informação para poder enviar. E isso se replica bem, de forma bem parecida ali na Fikion. Ok, uma dificuldade que a ZPI está tendo é justamente enviar botões no WhatsApp. Talvez seja porque não é oficial. Será que eu consigo através da Fikion também? Ou não consigo? Que tem até o método da ZPI na Fikion para enviar botões. Eu não sei se não está Eu funcionando. fiz um teste, mas não funcionou. Quando Não? eu estava usando a ZPI. Isso pela Fikion só? Por fora? Por fora também. Tentei Fora make também. no... Cara, deixa eu ver aqui, porque eu já testei isso. Para mim funcionou. Funcionou? Para mim dava algum erro lá, especificamente com relação ao código do botão. Eu acho que não tem uma opção lá na Make que você tem que. Na Make não, né? A ZPI que você tem que ativar. Eu Que ativei, é beta, alguma coisa assim. ativei. Ativou? Então não sei. Sendo bem sério, assim, do que eu testei funcionou. Mas dá pra ver aqui, deixa eu ver. Enviar um texto com botões, deixa eu mandar. Porque tem um sistema, o bot conversa, que ele já envia, né? Então eles têm isso integrado. Aí, para a gente fazer através de API, a gente teria que fazer essa liberação lá. Eu liberei nos API, mas ele dava erro diretamente no Entendi. pelo make, deu erro. Mas é uma coisa do próprio ZPI mesmo. Já vi algum pessoal falar disso também, então é uma coisa que realmente já vi algumas pessoas comentarem sobre. Dá até pra comentar com eles. Talvez, acho que eles têm um suporte lá também, né? Acho que tem tanto um chat de ajuda quanto um pessoal lá pra ver. Lá pra mandar mensagem lá pra ver o que tá acontecendo, se já resolveram. Sei que é um problema antigo. Faz tempo que o pessoal comenta disso também. Ok. E é isso, pessoal. Tem mais alguma dúvida? Então, para mim já ajudou bastante.
Show. Mais alguém que está na call também, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, ideia, alguma coisa para mostrar na Fiquion também? Ninguém? Pessoal, eu acho que é isso, tá? Já estamos perto aí do horário que a gente combinou aí da live. Se qualquer pessoa tiver qualquer outra dúvida, qualquer outra coisa, pode mandar pelo grupo também, que a gente sempre responde. Talvez tenham outros momentos, outros meets aí abertos para a gente também tirar essas dúvidas, tá? Então é uma coisa que provavelmente vai continuar tendo. Live da Fiquion também vai continuar tendo aí por um tempo, talvez. Sempre que tiver, a gente avisa no grupo lá, por e-mail também vai chegar aviso para vocês. Então, fica o convite aí para sempre que tiverem dúvidas, sempre que tiverem qualquer coisa, manda lá no grupo da Fiquion, que a gente está lá para responder. Eu, o pessoal da equipe também aqui, o Pedro, o Pimpão, todo mundo aí, os desenvolvedores aqui também, estão até atrás de mim, não sei se está pegando na câmera, mas tem o pessoal aqui da Fiquion também. Então o pessoal tá todo mundo lá para poder ajudar vocês e tirar qualquer dúvida, tá? Isso, manda o número do Robert ele também, que ele também ajuda. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, a gente fica à disposição, beleza? Obrigado por todo mundo que participou e até a próxima. Tá?